Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia e hoje nós vamos falar sobre as teorias da origem da vida. Pessoal, falar sobre a origem da vida, sobre como tudo começou, sempre gerou muita discussão entre os cientistas e muito interesse da humanidade. E, logicamente, muitas teorias aconteceram no decorrer da história. Desde a época de Aristóteles, antes de Cristo, até meados do século XIX, houve um embate entre duas linhas. Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje e as defesas dos cientistas de suas posições, ok? Então, desde muito cedo, da antiguidade, houve um embate entre duas linhas correntes de pensamento. Uma era chamada de abiogênese e a outra de biogênese. Então existiam os abiogenistas e os biogenistas. Ok? Mas o que, afinal, então, é abiogênese e biogênese? A biogênese é a geração espontânea, ou seja, é a teoria que dizia que os seres vivos são gerados de forma espontânea a partir de matéria inanimada. Então eles diziam que existia uma força vital, um princípio vital que dava vida aos seres vivos do nada. Lembre-se que na época antiga não se conheciam as células, o DNA, a reprodução, nada disso, ok? E existe a outra corrente de cientistas que já acreditavam que todo ser vivo provém de outro ser vivo. Então, com base nessas duas correntes, nós vamos ver alguns exemplos de defesas dessas teorias. A primeira cientista que nós vamos analisar, a teoria, é Jean-Baptiste van Helmont. Ele viveu em 1577 a 1644. Van Helmont era um abiogenista, ele defendia a abiogênese. E o que ele dizia? Ele tinha uma receita para criar seres vivos. Ele dizia, como está aqui na figura, né, basta pegar panos, restos de roupa com suor humano, colocar num local escuro com palha e pedaços de queijo, que após 21 dias, exatos 21, apareceriam o que na roupa? Ratinhos. Então era a receita para criar ratos de Van Helmont. Ele acreditava que o princípio vital estava no suor e ele é que proporcionava a geração espontânea de ratos. Logicamente, hoje, a gente sabe que o que acontecia era o quê? Algumas ratazanas, como essa que está aqui no desenho, vinham visitar o porão, comer o queijo, e algumas delas estavam grávidas, foram fecundadas por um macho, né? E elas usavam o pano para ter os seus filhotinhos, os seus ratinhos, e não por geração espontânea. Mas, para a época, fazia meio que sentido alguns pensarem assim, né? Porque eles não conheciam os mecanismos reprodutivos. Então, primeiro, Jean-Baptiste van Helmont. Só que existiam outros cientistas que combatiam essa ideia da biogênese. Um deles foi Francesco Redi. Ele viveu em 1626 a 1697 e ele era um biogenista, defendia a biogênese. E ele montou um experimento para provar isso. Aqui vocês veem duas caixas, né? Uma, ele colocou restos de alimento, carne, tá? Uma ele tampou com uma gaze bem fininha, nessa daqui, nessa primeira, com uma gaze bem fininha. E na outra, ele deixou aberto, ok? Essa daqui. E aí, o que aconteceu? As moscas começaram a visitar aquela carne. E Redi provou com isso que as que tinham a redinha, vejam aqui, as moscas não conseguem penetrar. E aqui está aberta, as moscas pousam lá dentro, ok? E colocam seus ovos na carne, que esse é um hábito comum entre insetos, principalmente moscas, colocar ovos na carne. E as larvas que surgiam, Redi mostrou que não vinham por geração espontânea, mas sim por reprodução, né? As moscas colocavam seus ovinhos e a carne apodrecia e formava larvas por causa dos ovos da mosca. Então, Redi foi um que demonstrou uma experiência defendendo a biogênese. Então, nessa época da história, pessoal, parecia que a abiogênese tinha sido finalmente derrubada. Só que, nesse mesmo período, Leeuwenhoek desenvolveu o microscópio.
E eles descobriram o mundo microscópico, os seres microscópicos. E por esse mesmo período, foi descoberto o gás oxigênio e a sua importância na respiração dos seres vivos. Aí surgiu de novo os abiogenistas, dizendo, opa, é o oxigênio que dá o princípio vital, né? E seres tão pequenininhos como os micróbios, né, precisam desse princípio vital para gerar-se espontaneamente. Então, reavivou a geração espontânea. E dois cientistas nessa época, eles fizeram duas experiências, um tentando defender a biogênese e o outro defender a abiogênese. O primeiro foi Needham. John Needham, um inglês, em 1745, ele fez a seguinte experiência. Ele pegou alguns frascos, né, e ferveu um caldo nutritivo, tá? Ele ferveu esse caldo e o que aconteceu? Ele depois tampou, ok? Tampou esse caldo com uma gazezinha, fechou aqui, só que ele não ferveu por muito tempo. E aí, depois de algum tempo, o que aconteceu? Se formaram micro-organismos, como vocês podem ver aqui. Aí ele falou que a biogênese, que os micro-organismos surgiram por abiogênese, tal. Ok? Aí vem um outro cientista, chamado Lazzaro Spallanzani, italiano, em 1770, que pegou a experiência do Needham e fez o seguinte. Ele fez a mesma coisa, ferveu um caldo nutritivo, tá? Mas ele ferveu por um longo tempo. E ele selou esse frasco, como vocês podem ver aqui, arrolhou, né, com rolho, deixou fechado, bem fechado, e depois de um tempo, ele viu que o caldo permanecia intacto, sem micro-organismo, e quando era quebrada, aberto o frasco, os micro-organismos voltavam. Tá? Então, um defendia a biogênese e o outro defendia a abiogênese. E Spallanzani falava que o Needham não fechou muito bem os frascos, por isso que as bactérias voltavam. Já Needham falava que Spallanzani, na verdade, matou o princípio ativo na hora que ele ferveu, né, o líquido. Então, ainda estava meio controversa a história. Só que em 1860 veio o golpe final da abiogênese. O francês Louis Pasteur, ele fez uma experiência que derrubou, por fim, a abiogênese. Tá? É a famosa experiência dos frascos pescoço de cisne. Então, o que ele fez? Então, ele pegou um frasco, tá? Colocou um caldo nutritivo, um caldo de carne aqui, tá? Caldo de carne. E ele... esse caldo estéreo, sem contaminação, ok? Aí o que ele fez? Ele pegou no fogo e ele alongou o pescoço desse vidro, alongou e encurvou, fazendo esta curva aqui no frasco. E fez com que o frasco fosse levado ao fogo e esse líquido entrou em fervura. Começou em ebulição. Tá? Então aqui o vapor conseguia sair por aqui, tá? E as impurezas, o que aconteceu? As impurezas existentes no frasco, no tubo, começaram a se acumular aqui, ok? Muito bem. Aí ele tirou do fogo esse frasco e deixou esfriar. Com ele esfriando, era possível a entrada de ar. Então, para os abiogenistas que falavam, não, precisa do ar, que tem um princípio ativo, ele propiciava a entrada do ar, e o caldo aqui começou a esfriar, só que o líquido permanecia estéril por muito tempo, sem estragar por muito tempo. E os micro-organismos ficavam retidos nesta curva aqui do frasco. E aí, Pasteur, com essa experiência simples, ele provou que não existia a biogênese, que não existia nada no ar que tinha princípio ativo que fazia crescer, que, né, na verdade, o que tinha no ar eram bactérias, hoje a gente sabe vírus, né, micróbios, micro-organismos, que atingiam o líquido e contaminavam, e aí
né, por reprodução, eles cresciam. E justamente a última etapa do experimento dele é se você quebrasse o vidro e deixasse o ar entrar diretamente no caldo, o líquido estragava novamente e começava a aparecer micro-organismos. Tá? Então, essa foi a derrocada final da abiogênese com o experimento de Louis Pasteur, e a partir do experimento dele é que surgiu a famosa pasteurização. Ou seja, a partir dos experimentos de Pasteur, que esse método de pasteurização, de aquecer a altas temperaturas o alimento e resfriá-lo rapidamente, fazia com que ele permanecesse estéril, sem contaminação. Hoje a gente vê isso, né, nos leite longa-vida, né, e todos esses alimentos que são pasteurizados. Ok? Pessoal, dúvidas sobre a origem da vida, sobre essas teorias no chat? Obrigado e até lá.